Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Losnak. E eu sou Julia Hagihara, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo nosso, curte, comenta muito e compartilha. Porque, pessoal, vocês pediram e ele voltou, né, Fabi? Ah, é verdade! Seja bem-vindo, doutor. Seja bem-vindo, doutor Fábio. Eu agradeço o convite. Obrigada mesmo. A gente já conhece um pouco da sua história, né? Sim. O pessoal pediu pro senhor voltar. E acho que hoje a gente pode aprofundar. É que o senhor tem muitos braços, né? Sim. O senhor atende algumas linhas. Ah, a gente queria conhecer mais sobre a homeopatia. Sim, ótimo. Aí, se o senhor puder contar mais da base, aí a gente vai desenrolando, Sim, né? com certeza. Porque acho que é um mundo ancestral. Quase antigo. É antigo, né, doutor? Posso dar uma geral, assim, desde quando começou, até como evoluiu, né? Sim. A homeopatia, assim, ela existe há cerca de 240 anos, mais ou menos. Nossa, é bastante É tempo. bem antiga. O criador dela, o cara que desenvolveu, olha, foi o Dr. Samuel Hahnemann, que é um alemão. Uhum. Ele era médico de formação mesmo. E sabia 7 idiomas, então ele Uau. tinha um Nossa. conhecimento muito grande para aquela época. As pessoas sabiam 7 idiomas na Europa, Aham. naquela época, Né? era muita coisa. Exato. E ele gostava muito de ler livros de medicina no geral. E ele se desiludiu assim, com a medicina convencional da época, que não é nem pouco parecido com a que a gente tem hoje na medicina alopática nossa, né? Uhum. Ele estava a ponto de largar a medicina e começou a se dedicar à tradução de livros de medicina. Olha. E num desses livros ele encontrou lá um relato de Hipócrates, né, explicando como é que ele tinha preparado um medicamento para tratar malária naquela época. E ele se interessou e começou a usar o método que o Hipócrates tinha criado para experimentar com ele. Ele começou a pegar umas plantas, fazer o preparo do medicamento. Isso é interessante, o preparo do medicamento homeopático, ele é bastante diferente do que a gente entende de medicamento. Ele não é um chá. Tá? Você pega uma planta, por exemplo, você pode preparar medicamento homeopático a partir de minerais e vegetais, de secreções humanas, né? Você pegar um catarro que tem tuberculose, você pode fazer um medicamento para tuberculose. Então, Uau. só que Nossa. isso aí é uma coisa assim, o processo é de diluição sequencial. Você vai diluindo muitas vezes o medicamento até chegar no ponto que ele praticamente não tem substância. Então, esse é um dos primeiros princípios da homeopatia, são as diluições. Uhum. E essas diluições, elas são seguidas por um processo de sucção. Você pega e vai colocar o medicamento num frasco e você vai bater ele na mão várias vezes. Que o Hahnemann, nas leituras que ele teve naquela época, ele descobriu que um jeito de você tirar o princípio ativo do medicamento era por esse mecanismo, era fazendo chá. Claro que o chá também extrai princípio ativo de outra Certo. forma, não é homeopatia. Uhum. Ele pegou e fez. E essas diluições, assim, elas são... Você pode fazer quantas vezes você quiser. Quanto mais diluído o remédio homeopático, mais ele funciona. Então, isso para nós, hoje em dia, eu que vim da escola alopática, me formei na Unicamp, Sim. na escola ortodoxa, tradicional. Uhum. E a imensa maioria dos médicos não entende isso aí. Ele não Exato. entende, assim, e não lê sobre também. Então, assim, Sim. eu falo, o grande problema que tem de conflitos é a falta, assim, de você ter a boa vontade de ler um pouco. Provavelmente você vai se apaixonar pela homeopatia, quase certo que você vai fazer um curso. Pode ser até que você não exerça, dependendo do momento que você está na sua profissão. Você não resolve, não vou largar a minha profissão, já estou estabelecido como ginecologista, não vou querer largar isso e virar um homeopata. Conheci um monte de colegas que nesses 40 anos quase que eu sou homeopata, que fizeram curso de homeopatia, começaram até a fazer a clínica homeopática, mas em um determinado momento eles pararam de fazer, porque assim, saiu muito do que eles já estavam habituados a fazer uma década, 2, 3 décadas. Aí não é difícil mudar a clientela, né? Exato. Sim. Então voltaram, mas sabem a homeopatia. Então são os que não criticam. Os que criticam normalmente é por desconhecimento. Isso vai assim, nesse ponto da diluição é interessante assim, que a medicina nossa ocidental atualmente ela é baseada puramente na bioquímica, né? Então, se você não tem substância num frasco de homeopatia, você tem basicamente água, álcool e tem o princípio ativo do medicamento. Só que o princípio ativo ele não é visível. Então, tudo que a medicina não vê, Ela não aceita. ela não aceita. Então, assim, Mas temos resultados, né, doutor? temos. Você vê eletricidade? Alguém de vocês viu eletricidade? Não. Vocês viram a força da gravidade? Energia, Viram ninguém vê eletromagnetismo? energia, Você né? só sabe pelos efeitos do medicamento homeopático. Você sabe pelos efeitos. Então, isso aí é um ponto de conflito até hoje. Sempre, volta e meia,
picos de ataque à homeopatia. Eu já estou há quase 40 anos, já sobrevivemos a vários. Sim. Isso normalmente tem uma indústria farmacêutica por trás interessada, que a homeopatia não cresce, ela não vai crescer muito, que são poucas pessoas que entendem, querem se tratar. Já está no ponto bom dela em vários países. Então, ainda mais hoje em dia que as pessoas procuram algo mais natural para se tratar, né, doutor? Mais natural que a homeopatia eu não conheço. Eu não sei que seja e uma oração. Efetivo, né? Natural e efetivo, né, doutor? É efetivo. E onde que é feito esses medicamentos de homeopatia? Existe um laboratório específico para esse tipo para realizar esse tipo de medicamento? Sim, aqui no Brasil nós temos as farmácias de manipulação que podem fazer medicamentos alopáticos e homeopáticos. Normalmente os homeopáticos são feitos separados, não são no mesmo prédio que é feito o medicamento alopático. Ele é feito separadamente por conta dessa sensibilidade à energia mesmo. Existiram no Brasil, existem até hoje, alguns laboratórios que industrializaram a homeopatia, faziam já industrializados. Normalmente eram feitos em glóbulos, são feitos em glóbulos até hoje, mas as próprias manipulações conseguem fazer muito bem feito. Mas antes eram feitos por pequenas indústrias. Elas floresceram até a década de 70, depois 80 já começaram a declinar. Grande parte fechou, mas ficou a tradição delas. Eu acho que a homeopatia no Brasil ela deve muito a esses pioneiros que criaram esses medicamentos prontos, que não tinha farmácia de manipulação como a gente tem hoje. Hoje você tem. Eu nasci em Guaratinguetá. Lá demorou, depois que eu me formei em 81, demorou muitos anos. E vocês faziam os medicamentos antes disso? Não, sempre as farmácias homeopáticas. Aqui em Campinas, quando comecei a clinicar aqui em Campinas, foi em final de abril de 84. Eu me lembro, então, foi em abril de 84. Nós tínhamos, acho que 4 ou 5 farmácias de homeopatia aqui em Campinas. Então, a gente conhecia os farmacêuticos, eles nos conheciam também. E com essas 4 foram crescendo assim. Então, hoje em dia, não sei nem quanto, mas já passam de 100 aqui em Campinas, regiões de farmácias de homeopatia só. E tem os laboratórios, como a Fórmula e Companhia, que ela também tem o setor de homeopatia separado e tem o setor de alopatia separado, que eu acho isso muito, muito legal de ter. Sinto muito mais confiança em mandar para eles do que você mandar para um outro laboratório que tem as duas coisas juntas. Porque isso aí você tem que estar livre de contaminação mesmo. Legal. O doutor, frente ao que você estava explicando, tem até uma pergunta de um ouvinte que o senhor quase responde. Ele fala, a homeopatia não é só água e álcool? Não. Não, né, doutor? É igual ele falou. Mesmo porque ela pode ser feita em glóbulo, pode ser em pomada, assim, isso não tem problema. Tem outras formas farmacêuticas também, né? Tem, justamente quando eles falam de ser água e álcool, é de uma forma pejorativa, tá? Assim, para dizer assim, que não tem nada ali. Não tem nada tem efeito, né? Que a química veja, que a bioquímica veja. Só que eles têm que ampliar um pouco o grau de conhecimento deles, ou abandonar essa ignorância proposital e ver que nem tudo, que a gente, na verdade, a gente vê muito pouco do espectro visível ao nosso lado aqui. A gente está vendo muito pouca coisa, né? Muito pouco mesmo. Na medicina, mais claramente, não existe só a alopatia como medicina dominante no mundo inteiro de forma nenhuma. Você tem medicinas tradicionais, a medicina chinesa, a medicina indiana, a medicina persa, que ela teve o apogeu dela, já decaiu. Todas elas têm seus altos e baixos, vão desaparecendo, vão sendo substituídas, e a homeopatia vai se aguentando até hoje. A acupuntura vai se aguentando até hoje. A acupuntura tem séculos. Uau! Então, se está aguentando até hoje, porque tem algum fundamento e tem pessoas que utilizam. Então, não tem como você derrubar isso aí do dia para a noite. Pode ser que uma guerra de séculos consiga derrubar, mas... E a própria medicina convencional, ela vem se transformando, né? Coisas que todo mundo acreditava ser super reais, super verdades, ela vai sendo desmistificada, né, doutor? Então, acho que tudo passa por esse processo, né? Sim, de conhecimento, de entendimento. Acho que hoje em dia a gente tem muita informação disponível, né, pela internet, mas tem muita informação boa e muita informação falsa. O problema é distinguir uma coisa da outra, mas você tem essa quantidade de informação abundante, é só ler. Exato. Estudando a gente diferencia, né, doutor? E a pessoa escolhe o que é melhor para ela. Não precisa um governo vir e determinar, não, você tem que fazer isso, alguém vem. Não, você pode fazer as duas coisas. Nós que somos homeopatas, assim, eu não costumo prescrever tratamentos alopáticos, como antibióticos, anti-inflamatórios, não é da minha área. Assim, mas se um dia precisa, eu encaminho para quem sabe, porque tem um momento que você precisa do apoio do colega alopata. Eu tenho os que eu indico, os que eu confio, que toda medicina tem seu momento, que na verdade a gente não está, vamos dizer assim, defendendo a homeopatia, a gente está defendendo o lado do paciente. Eu quero ver o que é melhor para o meu paciente, aquele que está na minha frente, não de uma forma para todo mundo. E alguns são muito mais sensíveis a tratamentos homeopáticos,
outros respondem mais à acupuntura, outros respondem mais a tratamento convencional. Você pega um caso mais grave, dificilmente o tratamento homeopático vai conseguir voltar aquele cara ao melhor estado, e você pode estar incorrendo uma imperícia médica de tratar o cara com homeopatia quando ele precisa no tratamento convencional. Mas isso é, vamos dizer, quase que a exceção. A regra é você pegar a pessoa num quadro crônico ou até num quadro agudo e tentar resolver aquilo sem interferência química. Se não der, você tem mais aquela carta na manga. Eu não tenho, mas passa para quem tem, né? E, doutor, qual que é a diferença de fitoterápico com homeopático? Justamente é a diluição. Tá? O fitoterápico, você dá um exemplo aí do boldo, que é uma planta. Você vai utilizar a folha do boldo, você pega a folha dele, você pode fazer um chá, aquilo é um fitoterápico. Você pode fazer um macerado, você pega as folhas de boldo, coloca no álcool mesmo, deixa lá um tempo, ele vai virar uma tintura, que também é um fitoterápico. Mas essas duas, o chá e a tintura, elas vão ter um princípio ativo, que é também o princípio vital, junto com o princípio ativo das substâncias químicas que tem na folha do boldo. Esse aí é mais fácil da medicina convencional, porque ela vai lá no laboratório, coloca e vai identificar, que essa é visível mesmo, não tem como errar. Então essa é a diferença. A mesma planta que você pode fazer um fitoterápico, você pode fazer um remédio homeopático dela. Só que a hora que você faz o remédio homeopático, você não tem mais a substância química ali. Aí é o conflito, né, cara? Não tem substância química, como é que tá agindo, né? Por conta de qualquer outra interferência. Não, eles falam que é não. Celestial. Sim, mas geralmente mas também tem aquela questão se você sugestionar o paciente querer. Então é efeito placebo. Placebo, exato. Efeito placebo existe em tudo na vida, gente, em tudo. Se você pegar uma cápsula e der para um paciente, mesmo que seja uma cápsula de medicamento convencional, você falar para ele, ó, isso funciona assim, 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 assado, e o paciente achar que funciona. Acreditar. Vai funcionar. Eu fiz com a minha avó. Das vezes. Sim. Eu fiz com a minha avó. Eu falei, vó, ela usava aquele cigarrinho de palha com fumo dentro. Sim. E aí a gente tinha tem até hoje aquelas balinhas, parecem comprimidos, só que elas são coloridinhas em tom pastel. E aí eu tava super incomodada, minha avó ficando velhinha, já com o coração fadigado, Vó, para de fumar. Não consigo, não. Aí minha avó de roça, eu cheguei, pus num potinho de remédio e cheguei e falei, vó, você não sabe que lá em Campinas, na minha cidade, inventaram um remédio, isso há anos atrás, hein, que você para de fumar. A senhora toma um todo dia, a hora que a senhora tiver vontade de fumar. Era uma balinha. Pois a mulher não diminuiu, super quase parou de fumar. Nossa, gente, ela acreditou. É isso. Placebo. Todas as terapias, assim, estatisticamente, tem um terço de efeito placebo. Tá? O terço é neutro, né? Fala, na medicina você melhora com o médico, apesar do médico. E melhora sem o médico. Sem o médico seria o placebo. Então isso aí tem todo. Você faz cirurgia placebo. Isso aí é de câncer de veia não, mas hoje em dia não, mas 40 anos atrás, estava dando um plantão no hospital aqui da região, chegou uma paciente que estava com uma dor que sugeria que era apendicite. Palpeira, teve um reflexo de dor, eu falei, é apêndice. Aí mandei pro cirurgião, ela tinha um corte, falou que tinha feito apendicite, tinha cirurgia, teve uma apendicite, foi feita a cirurgia, falei, 2 vezes não dá. E o cirurgião, na época, foi muito corajoso, porque ele falou, é apendicite, isso aqui, a cirurgia foi branca. Abriu a paciente e tava com apêndice. O cara fez um cortezinho superficial. Na época não aconteceu nada. Mas você arrancou outro órgão da paciente? Não, acho que não, foi superficial. Tá sem vesícula, pô. Venderam o rim. O efeito placebo tem em todas as áreas, não só na medicina. Você pode induzir a pessoa isso aí. Mas a homeopatia tem uma coisa muito interessante, que você pode ser usada com animais. Legal. Você vai sugestionar um gato, um cachorro. Exato, não tem como. Não tem. Aqui em Campinas tem vários veterinários homeopatas muito bons. Quem tem animais quiser levar, são bons mesmo. Assim, a coisa é você olha, mas como é que quem não faz homeopatia fica como é que funcionou isso com o bicho, né? E tem com agricultura homeopática. Então os caras têm estudos. Pra matar praga? Matar praga. Então tem vários estudos feitos. Tem um livro que chama... Nossa, muito legal. Eu vou a Fabi é agrogirl. Então. As fazendas. Tem um estudo, não sei se esse livro, acho que não existe mais esse livro, chama Agricultura Biodinâmica, do homeopata italiano. E eles fizeram um estudo que era assim, eles dividiram uma lavoura, não sei exatamente do que era, e na metade eles trataram com o defensivo comum, e a outra metade irrigaram com o remédio homeopático.
Do lado que foi feito com homeopatia, as plantas cresceram mais rápido, cresceram mais bonitas e não deu praga. Olha, do outro lado, doutor. foi de acordo. Não é que foi mal, foi bem. Só que com homeopatia foi muito. Vocês convenceram as plantas aqui que tinham que crescer. Exato, conversaram com elas. Eu já usei na minha cachorra quando ela era filhote. Comprei pronto desses industrializados de homeopatia. Falei, poxa, não aguento mais teimosa. Vem lá, teimosia. Aham. Nossa, Você pinguei a gotinha na água do bebedouro dela. Sim. E aí melhorou Ai, super de teimosia. Que legal. Sim. É muito legal. E é legal esse tipo de tratamento até para pessoas que têm depressão, né, doutor? Que às vezes Dá pra tratar qualquer não quer doença, ficar doutor? muito- Em tese, sim. Tá. Mas na prática clínica, não. Tá. Vamos supor que chega um paciente com câncer, um paciente psicótico para você, um paciente de controle mais difícil. Você pode até fazer o tratamento Pra coadjuvante. contribuir, né? Como coadjuvante, não como tratamento principal. Tá. Então, acho aí incorreria também em erro médico fazer isso aí. Não seria uma coisa adequada, embora nada impeça que se faça. Sim. E já houve casos. Aqui em Campinas a gente tinha um grupo de homeopatas, temos ainda bem grande. A gente tinha reuniões semanais para trocar informações, que estava todo mundo meio começando, né? Então, e tinha muitos casos assim que o paciente pedia para o médico cuidar dele que ele não queria fazer o tratamento convencional para determinada doença, e o médico topava, se assinava um termo lá, e bom, aí o risco era por conta do paciente. Porque assim, eu nunca fiz, não faria, mas que tivemos casos assim, tivemos. Sim. Alguns evoluíram muito bem para esse planto de todo mundo, outros evoluíram mal. Acho que depende mesmo de cada caso, né, doutor? De cada caso. Da mente da pessoa em também melhorar, né? Porque eu acho que o emocional contribui muito, né? Pra combater as doenças. Né? E, doutor, dá pra personalizar a homeopatia ou normalmente ela é um padrão? Não, ela é totalmente personalizada. A homeopatia ela é individualizada, é um tratamento individual. Não tem como você, vamos pensar, você falou de depressão. Você tem livros, a gente chama de repertório, os livros nossos. São livros assim, que tem... Vamos dar um passo antes. Como é que a gente descobre para que serve um remédio homeopático? É um segundo princípio da homeopatia, chama patogenesia. Então, a patogenesia, assim, você prepara o remédio, como o Dr. Hahnemann fez lá, você faz uma diluição, geralmente a gente vai para uma diluição de CH30. Aí você separa um grupo de pessoas saudáveis, assim, que aparentemente não tenham doenças, e vamos começar a dar esse medicamento para esse grupo de pessoas. A gente só experimenta em humanos saudáveis, em tese. Não tem experimentação em animais e nem em doentes. Tá. Todas as patogenias são feitas assim. Então você tem vários padrões, mas o que se usa mais assim, você dá 5 gotinhas daquele medicamento 3 vezes ao dia, no padrão de 1 mês a 1 mês e meio. E essas pessoas elas vão ter que ter um diário que elas vão relatar tudo que elas começarem a sentir quando começaram a tomar os medicamentos, que é o mesmo medicamento, é um grupo só, e aquilo lá todo mundo vai começar a anotar. Alguns vão ter muitos sintomas, outros vão ter poucos, mas todos vão ter alguns sintomas. O remédio ele vai criar na pessoa uma doença, chama patogenesia. Ele vai originar na pessoa uma doença, ela não vai morrer disso, é uma doença grave, mas ela está experimentando um medicamento. Então ela cria assim, um repertório, assim, vamos supor um medicamento que chama pulsatila. Experimentou a pulsatila, vai ter a patogenesia de pulsatila. Aí vão ter os sintomas mentais que aquelas pessoas apresentaram, sintomas ligados a estômago, a cabeça, a parte física também, não só a parte emocional. Mas a gente dá muita importância na linha de homeopatia que eu sigo, que é o unicismo, aos sintomas emocionais que as pessoas, e mentais que as pessoas vão referindo, que elas vão, por exemplo, não eram irritadas, começaram a ficar irritadas quando tomaram remédio. Outros ficaram muito bravas. Então você sabe que aquele gerou um grupo de sintomas que as pessoas não tinham, elas anotaram lá. Isso aí virou uma patogenesia. Aí quando a pessoa me aparece no consultório com aqueles sintomas lá de irritabilidade, de choro fácil, de todos os sintomas, você vai juntando, vai dar o remédio por um sintoma. São um grupo de sintomas que tem uma hierarquia. Os sintomas emocionais são mais importantes, os mentais são mais importantes, os físicos não são tão importantes. Tem os sintomas também ligados à alimentação, a pessoa começou a tomar, começou a ter esse desejo de comer coisa gordurosa ou de coisa picante. Não tinha aquilo lá na pessoa. Então apareceu, foi o remédio que gerou. Então quando você vai prescrever um remédio homeopático, você considera esses sintomas e prescreve o medicamento. Então, é totalmente individualizado. Então você tem uma depressão. Sim, cada um vai para um lado. Cada um vai para um lado. Tem que ter muitos remédios. Esses sintomas assim, quando o paciente chega para você, estou com ansiedade. Ansiedade, você abre o repertório, tem centenas de medicamentos para ansiedade. Qual que eu vou dar para aquele cara? Então ele tem um repertório
a maior parte dos médicos da minha geração, nós temos um software, tem vários que existem no mundo, para ajudar você a selecionar essa médica. Quando eu comecei a fazer a homeopatia, pela minha antiguidade, as consultas duravam 1h30, 2 horas. Nossa, porque você tinha que fazer isso com um livro muito na mão. Minucioso. Muito anotando, e você depois tinha que fazer a comparação para poder chegar a uma conclusão. Hoje em dia você vai digitando no software, enquanto está conversando com o paciente, ele vai te dar uma lista lá dos 10, 12, 15 medicamentos. Você já fica com muito menos medicamento para estudar ali. Aí você vai por tentativa e erro. Quando está muito claro, assim, tem um medicamento, só deu ele praticamente, ali você dá, a pessoa vai melhorar. Volta depois de 2, 3 meses, mudou da água para o vinho. Olha que legal. Isso a gente cansa de ver. Então, o cara que fala, a homeopatia não funciona, é porque ele não está sentado no nosso lugar. Ele tem uma outra visão. Não está acompanhando. Respeita esse tipo de atitude, mas não dá para aceitar, porque assim, o cara não praticou aquilo. Então é diferente de praticar e não funcionar. Tá? Ô, doutor, e tem assim um tratamento homeopático que ele é muito de sucesso, assim, por exemplo, o rinite. Mais positivo, né? Você pode fazer o tratamento com homeopatia que vai sarar. Ou vai depender muito da resposta do paciente, né? Assim como qualquer tratamento convencional? Tá, depende de alguns fatores. Tá. Primeiro, a parte do paciente, ele saber relatar para o médico o que ele está sentindo. Porque hoje em dia, o que eu fui experimentando ao longo desses quase 40 anos, foi uma pobreza de vocabulário das pessoas. A pessoa não sabe, né? Eu chego lá, estou com depressão, estou com ansiedade. Mas não é minucioso, né? Não, você pergunta como que é a depressão dela. Fala, não, eu estou triste. Aí você vai fuçando até chegar em alguma coisa. Até chegar em algum diagnóstico, que a pessoa solte alguma do que ela realmente está sentindo. Às vezes você confunde com uma depressão, não é depressão. Às vezes a pessoa está simplesmente estressada, está cansada. Assim, hoje em dia tem muita gente que trabalha sob pressão. Quando faz um estresse crônico, pode levar a uma síndrome de burnout. A pessoa está sem energia. Isso pode ser confundido com uma depressão. Se até chegar na pessoa, ela ver que está sem energia, que ela não está deprimida, é um diagnóstico diferencial importante. Então, essa é uma parte que é do paciente. Tem a parte da doença do paciente. Vamos pensar a rinite. A rinite é uma queixa bastante frequente. E a rinite, o que ela é? Ela mostra pra gente que, no geral, o corpo está tentando eliminar algum tipo de toxina que está dentro dele. Geralmente está mais localizado no fígado. Não é uma doença respiratória. Olha! Então, quando você foca no fígado, começa a fazer um tratamento para melhorar o fígado. Você pode até tratar o sintoma da rinite. A pessoa não tem nada contra tratar o sintoma. Olha aí, você sabia disso? Não. A causa está no fígado. Muitas das vezes está muito ligado a consumo excessivo de laticínios. Leite, queijo, iogurte, requeijão. Isso eu já ouvi falar. Verdade. Que conforme tem alguns alimentos que você come que aumenta te a sua inflamam, rinite. né? Isso, exatamente. Inflama a mucosa, inflama o fígado. Olha, doutor. E um terceiro aspecto é a experiência do médico, assim, com a homeopatia. Dependendo do tempo de cadeira que você tem mais facilidade de diagnosticar, ou você fica afobado e quer tratar o sintoma. Não tem nada de errado também tratar o sintoma, acho que tem que tratar, mas se você quer realmente curar, na hora que você der um medicamento homeopático, ele, no geral, ele vai piorar um pouco o paciente antes de melhorar. E a gente sabe que aquilo lá está certo. Sim. Só que a hora que dá aquela piorada, o paciente se retrai, porque ele não quer piorar mais, ele está sofrendo. Sim. Olha, nesse caso que eu falo, ou você faz homeopatia ou volta para o tratamento convencional, que você vai ter uma melhora, mas você sabe que é a custa de medicamento e não sei até quando você vai ter que tomar. Exato. E os remédios homeopáticos, eles têm alguma contraindicação ou tem algum efeito colateral? Não. Não? Assim, é zero efeito colateral, porque assim, os efeitos mais colaterais, natural, né? quando a gente pensa em efeito colateral, assim, vamos dizer, do ponto de vista da medicina convencional, seria uma intoxicação, uma dificuldade de eliminação de alguma substância, uma reação alérgica à substância, efeitos colaterais da substância. Sim. Como ali não vamos ter uma substância ativa, que é justamente a questão que gera o conflito com a medicina convencional, isso não vai ter intoxicação. Então não vai ter efeitos colaterais severos, efeitos indesejáveis, mas você vai ter, em boa parte dos pacientes, você vai ter um processo de agravação, que a gente fala. Então existem, na homeopatia, existem 10 leis, são as leis de Ehring, que foi um homeopata americano, que ele observando os pacientes, ele viu que 10 reações possíveis poderiam acontecer quando o paciente começava a tomar o medicamento homeopático. São as 10 leis de Ehring. Então todo homeopata conhece, quando o paciente começa a se queixar, começou um tratamento, nunca fez tratamento homeopático, começou a tomar e começou a piorar, e dentro da piora tem várias pioras, pode ser que piorou o sintoma físico, pode ser que piorou o sintoma mental, pode ser que mudou a parte emocional,
você pode, se aquilo faz parte do núcleo daquela experimentação do medicamento, você pode falar, fica tranquilo que vai passar. Raramente vai acontecer de ser uma coisa que vai causar dano ao paciente. Você tirou o remédio, depois de alguns dias deve desaparecer. Se não desaparece, você usa um antídoto. A homeopatia é legal que ela tem os antídotos. Que legal, que dá para reverter alguma coisa é ali, como né? se você resetasse o paciente. Você dá a cânfora, como é uma coisa energética, você dá uma energia de frequência diferente, você dá assim, você dá uma energia que vai lá, que bloqueia aquela lá. Que legal. Começa a melhorar. De novo. Que a gente não tem muito Legal. na medicina convencional. É Intoxicou. Doutor, seria essa uma sugestão, então, para a pessoa escolher a homeopatia? Por que ela escolheria a homeopatia? Será por isso? É um tratamento mais demoradinho, não é? Sim. Assim, vamos pensar, depende muito do tempo de doença da pessoa. Se é uma doença aguda, se é crônica. Se é aguda, geralmente a resposta é rápida. Mas é rápida quando? Quando o paciente tem a vitalidade dele preservada. Porque o medicamento homeopático, ele tem um quantum de energia que vai estimular a energia do teu corpo. Então, na hora que ele bater no teu corpo, ele vai entrar em ressonância com aquela energia ou vai colocar aquela energia na frequência que é o bom para a pessoa. Então, isso aí é um aspecto que depende do paciente, depende da escolha do medicamento pelo médico. Então, num quadro agudo. No quadro crônico, normalmente ele é mais lento, porque assim, um quadro crônico, vamos supor que seja um quadro de 2, 3, 4, 5 anos para frente. Então, você não vai ter expectativas de grandes melhores. Até com a convencional demora, né? Demora. E mesmo que a convencional, geralmente acaba não tratando assim de forma curativa. A homeopatia tem como objetivo curar o que é curável no paciente. Então, assim, você chegou numa fase, outra coisa importante. As doenças, elas têm basicamente 3 fases. A primeira fase da doença, que a gente chama de energética, é uma fase assim, que você vai no médico, você não é no homeopata só, você vai no médico e fala, doutor, não estou bem, não estou me sentindo bem. Você relata, às vezes, quando tem tempo, às vezes não tem nem tempo, porque a consulta acaba antes, mas quando tem tempo, você relata as queixas, o médico fala, não, então vamos pedir os exames. Mas você não tem nada, porque assim, não tem nada, porque assim, nada bateu com o que ele sabe da medicina nossa. Então não tem nada, vai para casa, você vai, não toma nada, os bons médicos não fazem nada e não dão nada também. Então o cara vai, daqui a algum tempo ele volta, continuou, piorei, não estou me sentindo bem, vamos fazer os exames agora de sangue. Aí você entra uma segunda fase, que é uma fase que vai começar a fase funcional. Alguma coisa no corpo realmente começou a não funcionar bem. Ou fígado, ou rim, ou você vai ver alguma alteração já nos exames bioquímicos, às vezes até exame de imagem. E a terceira fase de uma doença crônica é a fase lesional. Aí você vai ter lá um tumor que cresce, pode ser benigno, pode ser maligno, pode ter uma úlcera, pode ter vários sintomas lesionais. Então, quanto mais longe nós estamos da fase inicial, que é a fase energética, menos a homeopatia vai funcionar rápido. Ela vai tentar recuperar, restaurar. Quanto antes, melhor. Sintomas agudos depende da intensidade. Se não é uma coisa que tem dor também, assim, você pega o sintoma da dor. Nem sempre a homeopatia, às vezes, até piora um pouco a dor. Então, tem que pensar bem. Você pegar uma paciente numa crise de enxaqueca, você vai dar um medicamento para ela, se não melhorar, pode piorar e pode ser muita dor de cabeça. Então, tem que pensar bem. Depende de cada homeopata, depende de cada paciente, mas tem esse aspecto. Doutor, é verdade que a gente consegue fazer remédio com abelha? Da homeopatia? Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. De tudo você pode fazer, né, médico? Com tudo? Com pelo? Com pelo pode, com mofo pode, o que você quiser. Com mofo, doutor? Com mofo, que você pensar. E não faz mal pra pessoa fazer com mofo? É tudo que faz mal que faz o remédio. Não, na verdade, tudo tem uma determinada frequência. Tudo tem algum tipo de energia vital ali. Mesmo uma pedra, mesmo um mineral, um zinco. Um tecido. Um tecido, tudo tem energia. Então, quando você vai fazer... E dá para ser usado para fazer medicamento. Dá para ser usado pelo aquele processo de diluição e sucção. Porque aquilo lá que é a preparação do medicamento. Quando você pega a abelha, chama apis mellifera, é um medicamento. Ele é muito bom para picada de abelha. Mas ele é bom para edema de glote, para inchaços, para alguns tipos de alergia. Então você pega a abelha, macera ela, faz o mesmo processo, vai diluindo. Não tem abelha ali, você não vai encontrar um ferrão da abelha no teu remédio. Não, é só a frequência. E para quem tem alergia, por exemplo, de insetos, pode estar usando esse medicamento? De abelha? Não, da abelha para inseto. Para inseto tem outros melhores. Tem um que chama Cantares, que é um tipo de um insetozinho também, Cantares vesicatória. Tem outros de insetos,
Aí, dependendo da picada, você vê o que é mais semelhante para aquela pessoa. Que assim, para abelha é mais para picada de abelha, mas se não tiver outro, você pode. Se tiver no meio do mato, vamos usar isso aí. Deve melhorar alguma coisa. Que é tudo por semelhança. Então, você não vai usar um medicamento que não tem nenhuma semelhança com a origem da doença, com o tipo de doença que o paciente apresenta. Mas dá para fazer. Doutor, eu de curiosa, quando querendo conhecer mais da homeopatia, eu sei que assim, tem uns cuidados que eu achei muito interessante, tipo assim, relação com escovar o dente, com ter se alimentado, com exposição da medicação. O senhor pode falar um pouco sobre isso, assim? Porque tem vários pequenos cuidados que você precisa ter, né? Sim, com a medicação ou para tomar com tudo isso, né? Exatamente. Com um medicamento muito sensível, que é um medicamento basicamente energético, você tem uma frequência, tem uma energia dentro daquela água e daquele álcool, ou no glóbulo. O glóbulo ele é mais estável. É um açúcar? É feito de amido, é um amido que está ali. Amido. E tem lactose também. Então, pessoas que são intolerantes à lactose não devem usar esse glóbulo. Se tem, algumas farmácias acho que tem o glóbulo sem a lactose também. Ele é mais estável. Mas se você pega o líquido, que é o mais comum de ser usado aqui na região nossa, deixar perto de celular, deixar perto de TV, de micro-ondas, pode alterar. Pode ser que ele funcione no começo. Então, tem pessoas que vão bem durante 1, 2 semanas. Final do mês começa a não ter mais efeito. Então, tipo, na cozinha já não é um bom ambiente. Melhor lugar é pôr numa caixa fechada. Hoje em dia tem várias farmácias, eles vendem um frasquinho um casezinho de alumínio que você coloca ali dentro, aí você pode pôr na sua bolsa, no celular, não tem problema nenhum. Legal. Ele conserva bem, lugar seco, escuro, sem cheiro. Ele conserva o medicamento em si. Ele conserva bastante. O fato de tomar, que a gente pede para não escovar dente, que assim, com a absorção dele vai ser basicamente pela mucosa oral, ele não tem uma absorção no estômago para passar para a circulação, nada disso. Então é mais para não ter um sabor, não ter resíduo alimentar na boca, não ter o gosto da pasta, não ter o gosto do café ou do chá. Então a gente pede que toma de manhã, levantou antes de escovar o dente. Tipo em jejum. Toma de jejum, eu peço para tomar de manhã, em alguns casos peço para tomar de manhã à noite, e às vezes à tarde, mas sempre longe de refeição, mas não é o jejum, porque não vai absorver. O contato dele na mucosa, inclusive tem estudos da década de 70, 80, estudos Kirlian, que é aquela foto que você bate do paciente e vê o campo energético em volta dele. Então, colocou-se a máquina para ir batendo várias fotos e dá-se o remédio para o paciente tomar. A hora que o medicamento bate no paciente, dá uma explosão de energia. Não acredito. Então, esses trabalhos estão disponíveis, é só procurar. A foto Kirlian é medicamento homeopático. Não funciona, mas a ação dele é muito rápida. Assim, é milésimo de segundo. Ali teve ação. O resto, a gente fala que é reação secundária. O corpo vai responder àquela bombada de energia que ele levou. Então é isso. Doutora, a gente vai ter mais episódios, mas a gente queria dar uma pincelada um pouco sobre acupuntura. Sim. Porque é um negócio que tá super na moda hoje, né? A pessoa, às vezes, tem uma enxaqueca, faz acupuntura, tem uma dor muscular, faz uma acupuntura. Nos animais, né? Mas o que as pessoas ficam... Planta também. Planta também. Mas o que as pessoas ficam muito curiosas pra saber é como a acupuntura funciona no corpo da pessoa, né? É só colocar as agulhinhas lá e tá tudo certo? Explica pra gente um pouquinho. É colocar as agulhas nos pontos certos. Existem várias. A acupuntura também é uma terapia energética também, com homeopatia, só que ela não tem um medicamento junto. Ela é só o nosso corpo, ele é como se tivesse uma malha energética no corpo, os fios, assim. Esses fios são os meridianos, os canais de energia, para onde flui a nossa energia vital. O medicamento homeopático, ele te dá aquela energia vital que ele retirou de uma planta, de um mineral, de alguma coisa, e a acupuntura faz fluir essa energia que está em volta. Então, você tem doenças na acupuntura, basicamente tem 3 origens. Ou é falta de energia, excesso de energia ou bloqueio da energia. Não quer dizer que vai ocorrer separadamente. Pode ocorrer excesso e bloqueio e tudo falta. Junto. Tudo junto. Você tem que saber qual ponto você usa para aquela manifestação. Vamos pensar num sintoma assim, que você está com uma dor no ombro aqui, na região do ombro. Aqui passa um meridiano que chama intestino grosso. Não é o meridiano do intestino grosso. Ele se chama chamado intestino grosso. Então, você localizou. A dor está aqui, você já sabe que aquele meridiano está afetado, que a energia não está fluindo nele. Aí você vai tratar. Tem várias técnicas de tratar. Você pode tratar o próprio meridiano do intestino grosso, ou pode tratar um meridiano que é ligado a ele, que é o meridiano do estômago,
que não tem nada a ver. O cara tá com a dor no ombro, o médico foi lá, colocou uma agulha no pé esquerdo, o ombro que tava doendo, o ombro direito. O doutor, o senhor entendeu bem? Entendeu bem onde que tá doendo. Eu fui clara. Acontece isso, mas é uma técnica bem interessante, tem várias técnicas diferentes dentro da acupuntura e todas funcionam bem. A gente tem que escolher qual que a gente se adapta melhor. Sim, com certeza. E então dá pra gente fazer um acompanhamento, por exemplo, homeopático, junto com a acupuntura? Dá pra ser esses dois tratamentos? Sim, é muito bom. Uma coisa, você dá energia para um lado e também o paciente corrige a dele. Que bacana. E um outro aspecto também, que isso é importante dentro da acupuntura, que também observei com vários colegas, é assim, eu não atendo muitas acupunturas por dia por questão da minha energia vital. Porque eu já tive fase de atender um monte de paciente. O que acontece? Você chega no final da tarde, você está sem energia. Então, você vai ajudar os melhores pacientes que fizeram no começo do dia. Porque há essa canalização de energia da pessoa que está fazendo para a pessoa que está recebendo? Ela ocorre, mas não é para todo mundo. Não é todo médico que consegue deixar passar. Então, tem a ver com a vontade que o médico tem. Assim, vamos supor que eu sou um cara ganancioso. Eu não quero dar nada para ninguém. E o cara vai fazer acupuntura comigo. Eu vou colocar, pode ser a melhor técnica que eu tiver. Escolher os melhores pontos para aquele paciente. Vai passar um pouquinho da energia, que não tem como você bloquear tudo. Mas aquele fluxo que vem, quando você está querendo realmente ajudar os pacientes, ele não vai para o paciente. Ele vai muito pouco. Às vezes aquele pouquinho que foi, ela ajuda. Às vezes não vai ajudar nada. O cara fala, passei com o doutor fulano. Eu sei que é uma boa pessoa, eu sei que é um bom profissional, mas você conhece na prática, assim, você sabe que o cara tem lá agora o profissional bonzinho é aquele que o paciente chega carregado de energia ruim, aí coloca os acupuntura. Na primeira agulhada já acabou a energia do médico. A primeira agulha secou a energia, não tem mais, tô um acabou. Pouco cansado. Toma em cima eu do vou cobrar 10 mil a sessão de acupuntura. Cada paciente é um caso. Né? Os mais complicados o senhor deixa, sei lá, mas... O senhor cobra mais. Só aí fecha a agenda, não atende mais ninguém. Não, isso não é legal. Mas é bom você dosar, porque essa energia, na verdade, assim, tem dentro da cultura chinesa, você tem várias técnicas para você, como curador, como médico, no meu caso sou menos, sou curador, mas você tentar pegar essa energia, você tem os exercícios que você faz, tem várias técnicas para ter, cada um tem sua técnica boa. Sim. Aí você acaba tendo que passar, né? Mesmo que você não seja bom, você está tão cheio de energia que se você acumular mais, você vai ficar ruim também. Então você já tem uma obrigação. Você aprendeu a pegar, aprenda a dar também. Sim, com certeza. A sua vida funciona muito melhor desse jeito. Funciona. É isso mesmo. Se o senhor pudesse dar uma dica para o pessoal de casa, um conselho, o que o senhor falaria para a pessoa que está assistindo a gente? Essa vibe de acupuntura, de homeopatia. Bom, eu acho que assim, grande parte das pessoas que estão nos assistindo não devem conhecer muito, assim, tudo que a gente falou aqui fica no nível bem superficial, mas é uma dica que eu dei, assim, estudem, entre na internet, pegue, tem muitos textos bons, tanto de acupuntura quanto de homeopatia. Testa no seu bicho, testa na planta pra você ter certeza. E veja pessoas, converse com pessoas que se tratam também, de forma aberta. Eu acho que assim, a gente conhece muito mais gente que faz o tratamento convencional, a gente vê que tem falha, tem sucesso e tem bastante falha. Também a homeopatia, o mesmo esquema, a gente tem sucesso e tem falhas. Não tem panaceia, não tem médico que resolve tudo, não tem medicamento que resolve tudo, tem nada que resolve tudo. Sim. Sempre tem, eu falo, você tem que encontrar, quando você está doente, quando a gente está doente. Eu esse dia estava com uma dor na minha coluna. Então eu fui abençoado pela minha colega que indicou o fisioterapeuta dela. Fui lá, o cara me colocou na máquina, me colocou nos eixos em 30 minutos. Saí praticamente sem dor. Então você tem que encontrar a pessoa que vai te entender. Né, e às vezes que eu fui em outros fisioterapeutas, eu explicava direitinho o que está sentindo. Como eu me observo bem, eu falava, estou sentindo assim. Aí a pessoa ouvia o que estava falando, mas não resolvia. Aí eu desistia. Aí a Denise falou, não, vá nesse aí que você vai gostar. Aí fui lá, expliquei para ele, sei, pode deitar. Eu deitei lá, começou a me fazer o sessão, me torceu para lá, torceu para cá. Sei que a hora que eu desci da máquina, falei, putz, cadê a dor, né? Mas era uma dor intensa. Aquele que estrala o corpo inteiro? É quiroprático? Como que é? Não, ele não, ele faz RPG. É uma técnica anterior. De reestruturação. Acertou a minha coluna, coisa impressionante. Então isso eu vejo com o médico. Às vezes tem gente que vai, paciente que vai com a gente, e às vezes eu não acerto, não é que o paciente insiste comigo. Eu chego no ponto que eu falo, olha, não é que a homeopatia
não tá dando certo com você. O homeopata, que sou eu, não tá dando certo com você. Procura outro. Procura o que O senhor você já se chegou a falar isso? Ah, Tem não, uma e história foi disso? muitas vezes. Muitas Jura, vezes. doutor? Faz 40 anos que eu Sim. atendi a milhares de E pessoas. aquilo que a gente não tá conseguindo, né, fazer, talvez um outro resolver. profissional Sim, tenha um é olhar uma- diferente do nosso, né, doutor? Exatamente, você acabou E tá de falar. tudo bem, né? E é o que eu falo, outro colega, talvez não seja nem mais experiente, nem melhor, seja talvez até menos experiente, mas ele vai ter um outro olhar no paciente. Então você fica muitos meses, muitos anos vendo o paciente regularmente, e às vezes uma coisa importante que você está relatando, eu não estou ouvindo, não estou entendendo. E aquilo lá vai fazer a diferença para o paciente, que é aquilo que está incomodando. Ele não vai falar uma vez para você, ele vai falar até você conseguir resolver, que nem minha Muito dor. bom. É o que eu falei, o cara foi lá no ponto certo. Certinho. Estralou, falei, ó, o negócio mudou. Agora vai, né, doutor? Agora vai. Agora vai. Bom. Você tem alguma história engraçada de acupuntura pra contar pra gente? Não. Tem. Essa eu conto para quase todos os pacientes. Tem vários, vou contar essa aqui. Era uma Tá. paciente, ela é francesa, ela não está mais aqui no Brasil, ela chamava Emily. E ela tinha pânico de agulha. O marido dela trabalhava na Purina, aqui na região aqui de Campinas. Eles estavam aqui em Campinas, mas iam voltar para a França, que ele veio temporariamente ficar alguns anos aqui. E ela foi no meu consultório, o consultório na época era ali na Maria Monteiro, onde é um cartório hoje em dia. Ela era uma baixinha, branquinha, ela chegava toda vermelha, suada, ela vinha andando, você mora ali perto, vinha andando. Olha, doutor, hoje eu vim para fazer acupuntura. Ela queria engravidar. Eu falei, mas temos que equilibrar você, não tem acupuntura para engravidar, né? Que ela era muito ansiosa, estava cheia de medo, que estava andando aqui no Brasil há pouco tempo. Sim. Bem que o Brasil naquela época era outro Brasil. Ela foi umas 5 vezes. Ela chegava, a hora que ela sentava na maca, ela entrava em pânico. Ela tinha que tirar, não nem punha agora, não deixava pôr nenhuma agulha. Eu falei, não, tudo bem, vai. Não cobrava nada, obviamente. O dia que a gente fizer uma sessão, eu vou te cobrar, mas até agora não. Até Só agora ia só lá perdendo tentar. tempo. Só. Aí uma vez, ela chegou lá, relaxou, aí eu consegui colocar 2 agulhas. Ela viu que não era, eu acho que ela devia ter alguma ideia de que ia Sim, doer muito, que não doeu doeu muito. nada. Ela ficou Aham. quietinha, ela fiquei com ela na sala. Não tinha muito paciente aqui, ela estava começando a fazer acupuntura. Sim. Aí que eu fiquei conversando com ela contou a história dela da França, depois passou mais assim, voltou, aí, o máximo de agulhas que eu consegui colocar nela foram 6 agulhas. Geralmente a gente Nossa. usa Quantas? de 10 a 15. Eu uso. Ok. Tá? Quando tá muito grave, o caso vai ter 20. Aquele Mas paciente carregado é umas 30, 50 agulhas, né, A doutor? caixinha inteira. Já manda todas as agulhas do E consultório. aí ela E aí, fez o tratamento, assim, seguiu vários meses fazendo, depois eu perdi contato com ela e ela passou um tempo, acho que passou 1 ano, 2 anos, ela me chega uma carta de Paris. Naquela época não tinha internet. Sim. Era carta, né? Uma foto da menininha, eles Ah, estavam morando lá em Bordeaux, me agradecendo. Falei, não, agradeço o seu marido, só equilibrei a sua não, já vou energia. falar pro público. Quer engravidar? Não, Bora no doutor. ainda não, de jeito nenhum, não. Aí vai as doidas, né, É um doutora? caso Quero engraçado, engravidar. anedótico. Que caso legal, à parte, doutor. né? Muito bom. Doutor, foi muito bom receber a o gente senhor adora aqui. receber o senhor. A é sempre Fabi, uma né? A gente tem um alegria. presente pra Sim. você, né, Fabi? Sempre, a gente quer te Sempre agradar, um doutor. O senhor presentinho é pra muito você. maravilhoso. Outra canequinha Muito do nosso obrigada. podcast. Exato. Agora é pra fazer dupla com alguém. Tá. Pra deixar lá no consultório. Deixa, ué. Né? Exatamente, que a outra eu deixei em casa e você vai levar para o consultório mesmo. Isso. Pra incluir aí na sua rotina de cuidados, né? Opa! É um Opa! shampoo. Shampoo. Shampoozinho. Pô, até hoje eu cortei o cabelo pra vir aqui. Ó. Ah. Tá vendo que tá bonito o cabelo? Ah, o senhor tá sempre bem Acho que esse arrumado, sabonete é sempre 3 em 1, alinhado. né? É? Acho que ele é 3 3 em em 1 esse sabonete, eu acho. Sim. É, pra cabelo, muito barba obrigada e por, corpo. muito obrigada, Eu que doutor, pelo agradeço conteúdo, por compartilhar com Por a tanto gente. conhecimento, né, doutora? É sempre muito enriquecedor, né, Sim, Fabi, pra a gente gosta leve, bem Exatamente. humorado. Vocês só facilitam E- tudo também. Isso mesmo. E assim, doutor, o senhor é sempre bem-vindo aqui, o senhor Obrigado. sabe, né? Sim. Pode É. voltar sempre, né, Fabi, Exato. com a gente pra conversar. E você, deixa eu tirar isso aqui. É, porque fica na frente, né? E se você, pessoal, gostou desse podcast, já curte, comenta, compartilha, dá uma Usa stalkeada, homeopatia, né? vai Usa atrás da homeopatia, acupuntura. marca sua consulta com o doutor, as mulheradas Exato. quer engravidar, né, Ah, Fabi? Não, foi um caso à parte. Não. Ele tá fugindo, hein, galera? Mas, ó, já vai atrás do doutor, stalkeia lá os nossos vídeos, porque ele isso já aí. esteve aqui no nosso podcast. A gente foi bem conversou legal. sobre muitos outros assuntos, né, Fabi? Sim. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Um grande beijo e até o mais. próximo. Tchau.